permitir que as pessoas possam receber. Então, essa operação que nós iniciamos no dia 7 de abril, hoje é dia 30, né? Nós conseguimos, nesse período, já alcançar 50 milhões de brasileiros. Não tem paralelo. Tirando Índia e China, não tem paralelo no mundo com uma operação desse tamanho. Qual é o número máximo de pessoas que podem ser beneficiadas por esses R$600? Bom, nós começamos com uma primeira projeção de 98 bilhões em 3 parcelas. Nós verificamos até o início da semana passada, meados da semana passada, que nós já tínhamos enviado 31 bilhões para a Caixa e nós tínhamos 32,7 bilhões como primeira parcela prevista. Então, nós refizemos o cálculo. E por que refizemos? Porque o primeiro número que nós consultamos foi o potencial de 54 milhões de pessoas, que era o que estava no cadastro único, que eram as que a gente podia encontrar nos cadastros da Receita Federal, como microempreendedor individual, ou no INSS, como contribuinte individual do INSS. E nós não tínhamos como projetar os invisíveis, né? Os estudos aí de FGV, IPEA e outros institutos, alguns diziam que o Brasil tinha 6 milhões de invisíveis, outros diziam que o Brasil tinha 8 milhões de invisíveis. Nós já Desculpa, ministro, o que são esses invisíveis? Só para entender o que... Os invisíveis são aqueles que não têm nenhum registro, nem no cadastro único, onde nós temos 1/3 da população registrada, não recolhiam o INSS, não estão inscritos no MEI, nunca prestaram uma declaração de rendimentos, ou seja, são pessoas que viveram sempre naquela margem, né, do processo formal da sociedade. Em paralelo Ministro, a isso, eu quero ajudar a compreender a compreensão do Davi. Eu já conversei com o senhor sobre isso em outro momento, né? Eu tenho em casa uma assistente social, então eu pego, assim, ontem eu estava conversando com ela e ela me disse: Kelly, eu recebi um caso de um senhor que acha que poderia ter acesso ao benefício, ele não está em nenhum programa e mais, a casa dele pegou fogo, então ele não tem nenhum documento. Ele é aquele caso que é pontual, né? Mas que é um caso que não está nem dentro, né, da estatística, ele não consegue. Então, teve que ser feito um processo para descobrir o cartório onde ele nasceu, para mandar fazer uma certidão, né, a certidão que já existe, né, para imprimir essa certidão, para poder achar o CPF, para poder entrar no programa. Que é aí que entra a dificuldade, né? Porque esse povo que já está no Bolsa Família, já é do cadastro único, é mais fácil, digamos assim, né? Estou sendo bem cuidadosa nas palavras, mas esse cara, né? Esse senhor que obviamente precisa de ajuda, ele ganhou uma cesta básica ali naquele momento, né? Que era o momento até conseguir chegar nessa documentação, e é importante o controle do CPF, mas é mais nessa linha, Davi, que a gente fala dos invisíveis, né, ou dessas pessoas que o cadastro não consegue chegar, né, o braço do Estado não consegue chegar, ministro. E Davi, uma coisa bem importante, nos últimos anos, essas pessoas nunca foram conhecidas pelo Estado brasileiro, né? Então, agora, a gente tem uma projeção na discussão que a gente faz com a Caixa, que essa bancarização, que é a pessoa ter conta no banco, e essa conta é gratuita e vai ficar para a vida toda da pessoa. Hoje a gente tem o endereço dessa pessoa, hoje a gente tem o CPF dessa pessoa, a composição familiar dela, seja a família como ela for. Então, a gente está calculando que vai ser entre 25 a 30 milhões de pessoas. Isso tudo foi feito em menos de 30 dias. Não há paralelo em nenhum lugar do mundo uma operação desse tipo. E uma coisa muito importante que a gente precisa dizer é que essas pessoas agora, elas não são mais invisíveis, elas foram descobertas no nosso governo. E nós vamos criar uma série de políticas depois de estímulo ao empreendedorismo, microcrédito que pode acessar essas pessoas, treinamento e qualificação dessas pessoas para poder melhorar a sua condição de vida. Então,
abre um novo capítulo para além do cadastro único, ou seja, são os brasileiros que eram escondidos, invisíveis, e que a gente conseguiu achar no meio dessa pandemia. Então, aquelas coisas, né? Às vezes vem um problema e a gente consegue encontrar um caminho de solução aí para milhões de brasileiros para o futuro. Ministro, tem uma pergunta que chega aqui através de alguns ouvintes, né? Que é o seguinte: eu preciso que faça um favor quando possível. Sou pai e moro com os 2 filhos sozinho. Fiz o auxílio do governo, coloquei meu filho menor de dependente, não recebi o auxílio da parte referente ao meu filho. Quando possível, poder ver esse direito é somente para a mãe que mora com os filhos? Eu vi uma entrevista sua com o ministro Onix e ele falou que o pai também teria direito ao auxílio. Então, quando puder ver com alguém na próxima entrevista, abraços e bom dia. É o Rafael que pergunta, ministro, por favor. Responda, Rafael. Tá, Rafael, é o seguinte: tu tens direito, pela tua condição, como já recebesse, o teu auxílio. É que até o presente momento, na lei, não está previsto o pai, chefe de família monoparental, ganhar R$ 1.200, ganhar o dobro, conforme está previsto para as mulheres. Mas foi votado uma nova lei no Congresso Nacional que faz essa previsão. Essa lei está, no momento, ela está em análise, porque ela terminou a votação, acho que no meio dessa semana, e eu acredito que vai ser sancionado, e não deve haver pai, chefe de família com filho menor de 18, tem grande chance de ser sancionado e a gente poder fazer a correção. Mas fica tranquilo, se a lei for sancionada como ela veio, nós vamos pagar sem nenhum problema. Uma outra coisa importante, Kelly, Davi e Potter, é o seguinte: eu quero tranquilizar as pessoas. Nós vamos anunciar, provavelmente no início da próxima semana, o calendário do pagamento da segunda parcela. Tá? Quem não recebeu a primeira, fique tranquilo. Vai receber a primeira, vai receber a segunda. Eu faço sempre um exercício para mostrar isso. Não tem isso de, eu perdi a primeira, eu não vou ganhar mais. Isso não existe. Se uma pessoa, o aplicativo, segundo a legislação que está em vigor, ele vai ficar aberto até o dia 2 de julho. Se no dia, vamos lá, 1º de julho, então eu estou falando lá na frente, uma pessoa se cadastrar e ela for elegível, ela estiver dentro das regras que a lei determina, ela vai receber as 3 parcelas. Não há perda de parcela. E isso é importante porque tira um pouco a ansiedade das pessoas. As pessoas estão muito ansiosas com isso, né? Agora vou pagar a segunda, vou perder a primeira. Não, ninguém perde nada. Isso foi algo que o presidente Bolsonaro me recomendou. Ou seja, explica para as pessoas, porque chega lá nas redes sociais dele também, de que a gente vai pagar as 3 parcelas para todos os que têm direito. Ministro, muitas perguntas mesmo, de verdade. Talvez seja o principal problema sobre esse calendário aí, a segunda... desculpa te interromper, mas é que o ministro falou, né, e me chamou a atenção. A segunda parcela, vocês devem anunciar o calendário, o senhor disse, nos próximos dias, né? Tem uma previsão, o ministro começa a pagar a semana que vem, começa a pagar na outra semana? O que vocês estão avaliando e o que é possível adiantar para os nossos ouvintes? Nós estamos trabalhando para começar a pagar na semana aqui, velho, entre o dia 5 e o dia 8. Aqui a gente quer começar a pagar. Só não está definido ainda quando é que começa, entendeu? E como é o cronograma para as pessoas, porque ainda tem um ajuste aqui que nós temos que fazer com a Dataprev e com a Caixa, porque só para vocês entenderem, nós pagamos a primeira parcela, agora nós temos que fazer o que se chama de conciliação. Ou seja, nós enviamos para a Caixa Federal mais de 35 bilhões de reais. Então nós precisamos o quê? Nós precisamos saber, vamos lá, primeira parcela, 3 bilhões 582 738. Para quem foi, quando foi, como foi. Porque a responsabilidade no CPF é nossa, é do Dr. Barreto e minha. Então nós não podemos dar o outro passo sem que a gente, inclusive nós recebemos essa recomendação da Controladoria Geral da União, primeiro, sem que a gente tivesse todo o recurso aqui. Então, eu estava explicando antes, acho que foi o Potter ou o Davi que perguntou, eu estava explicando que nós pedimos uma suplementação, que veio essa semana. Então, veio mais 25,7 bilhões veio para cá, para o Cidadania, que se soma aos 98.
né? Então, a gente já está aí com 123, né, bilhões aqui. Então, a princípio, a gente tem sim o recurso para pagar a todos. Eventualmente, tiver alguma dificuldade e a gente precisar mais, a gente vai buscar mais, não tem problema. A ordem do presidente é, nesses 3 meses, dar essa condição de cobertura para as pessoas, até porque a gente tem essa coisa da parada da inatividade das cidades, dos estados. Então, o nosso empenho é poder atender a todos nesse período. Então, nós precisamos concluir essa parte técnica da conciliação que está nesse momento acontecendo. Então, a Caixa tem que nos comprovar que aquele dinheiro foi, vou até brincar aqui, no bom sentido, para usar como exemplo, foi para a Kelly, foi para o Potter, foi para o Davi. Quando que foi, qual é a conta que foi, nós temos que checar um por um. E são milhões de pessoas. Então, esse é um trabalho complexo de ser feito. E só depois nós podemos autorizar. Mas nós já achamos uma fórmula. Estamos, nesse momento, doutor, a gente está trabalhando isso com a Caixa. Assim que vier o ok da Caixa, a gente anuncia. Mas eu quero dar tranquilidade para as pessoas. E talvez essa seja uma das angústias, né? Por exemplo, aqui, 3 vozes, mais ou menos a mesma coisa. Fernanda Belmonte, se puderem, perguntem sobre o pessoal que ainda está em análise. Deixa eu ver mais um aqui, o Vitor. Minha mãe até hoje não consegue receber, pois sempre ocorre algum problema no hashtag Caixa Tem. Atualmente ela não consegue acessar porque o aplicativo pede para entrar no e-mail cadastrado e validar. Quando ela entra e faz a validação, não passa para as próximas etapas. E o Cláudio, Potter inscrito no auxílio emergencial desde o dia 7, ainda em análise. De novo a palavra análise aqui. Dá uma mão e pergunta e me descobre o porquê. Esse processo de análise, por exemplo, o senhor disse agora pra gente que vai começar o pagamento entre o dia 5 e dia 8, agora de maio, da segunda parcela, e quem não recebeu a primeira vai receber junto, né? Esse processo de análise, ele está demorado, não está demorado? Por que tem alguém esperando desde o dia 7 e hoje é dia 30? O que está acontecendo com esse processo? Que parece que essa é uma angústia das pessoas que se inscreveram, foram lá e estão aguardando e não está vindo a grana. Como é que é esse processo de análise? Como é que está essa parte de análise? Ok, bom, vamos lá, para explicar. A gente vivenciou, vou pegar um exemplo prático aqui, uma pessoa que cadastrou o chefe da família, né, o homem, cadastrou lá o seu CPF, a esposa e o seu filho. Aí a sua esposa fez o mesmo cadastro. Ela, o marido e o filho. Então, nós precisamos ter a definição por parte dessa família para qual CPF vai, porque não dá para não dá para pagar 2 vezes para a mesma família. Essa é uma das dificuldades. Outro, a pessoa colocou lá o nome ou do filho, ou do marido, ou da mulher, diferente daquele que está no CPF. Isso também é um problema. Errou o número do CPF do filho, ou errou o número do CPF da mulher, é outro problema. Mas esses problemas aparecem para a pessoa, ministro, tipo assim, olha, CPF inválido, tem uma outra... Esse problema vai aparecendo para a pessoa, porque eu acho que talvez não apareça, porque essa é a angústia, eles estão sem explicação do porquê que não está entrando dinheiro. Então, primeiro eu peço desculpas a essas pessoas, peço um pouquinho de paciência, porque nós completamos hoje a análise até o dia 22 de abril, 100%. Todos os fatores que levaram a ser inconclusivo, ou seja, que as pessoas não foram aprovadas, o que ocorre? Eles foram transferidos hoje para a Caixa, que vai colocar no sistema. Então, provavelmente, daqui 24 horas, as pessoas do dia 7 ao dia 22 terão as informações